Fala, Fogão! Fim da 18ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em partida adiada, o São Paulo goleia por 4-0 com extrema facilidade e em ritmo de jogo-treino. Essa é a realidade dos fatos. 3-0 na primeira etapa, quando de fato o São Paulo jogou o jogo para poder garantir essa vitória, e 1-0 no segundo tempo, só para coroar aí a partida que foi. O Hernanes fez um belíssimo gol, sem chance de defesa do Cavalieri. Eu sei que tem muita gente que reclama do Cavalieri, eu inclusive já reclamei do goleiro, mas no jogo de hoje, sendo muito honesto, a partida poderia ter sido muito pior. Esse placar com certeza teria sido muito mais elástico, não fosse o Cavalieri fazer diversas defesas aí, salvando o Botafogo. 4-0, o Botafogo saiu no lucro. Eu não digo nem o Botafogo, o torcedor, né? Porque o Botafogo não quer nada com nada nesse Campeonato Brasileiro. Então a gente, como torcedor, saiu no lucro. A gente viu apenas 4 gols em cima da equipe do Botafogo. Não dá nem pra chamar isso de equipe, de chamar de time. É um bando em campo. Porque não tem jogada, não tem aproximação, triangulação, redução de espaço, subir de forma compactada, não tem absolutamente nada. Ninguém marca ninguém tenta fazer uma jogada. O time do Botafogo, quando chega no campo de ataque, chega com 2, 3 jogadores só. Não tem absolutamente nada que possa nos fazer chamar o Botafogo de hoje em um time. Não é, é um bando em campo. E obviamente, os grandes responsáveis por isso, e eu sempre bato nessa tecla, são os dirigentes. Foram eles que montaram esse grupo aí para 2020. Os jogadores têm culpa? Obviamente que tem. Quem chuta a bola, quem marca errado, quem dá o passe errado é o jogador. No fim das contas, quem está na ponta da lança ali é o jogador. Óbvio que tem responsabilidade. A comissão técnica com o Barroca, que já montou a sua panelinha, também tem responsabilidade. O Barroca, inclusive, que disse que conhecia o time do Botafogo. Não sei se você lembra disso. Mas ele falou, eu conheço o time do Botafogo, eu acompanho o time do Botafogo, e aí quando ele arma o nosso time, o que ele faz? Ele comete os mesmos erros que outros treinadores que passaram pelo clube fizeram. Ele monta um esquema que exige pontas, e a gente não tem esses jogadores de velocidade. Ele coloca ali a sua panelinha, ressuscitando o Lucas Campos, jogador que tinha sido dado como dispensável após o Campeonato Carioca, volta para ser solução, sendo titular contra o líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Ele também ressuscita o Marcinho, estava lesionado aí há 11 meses já, volta e vem sendo titular, diga-se de passagem. Ele jogou contra a equipe do Fortaleza, 2 gols saíram em cima do Marcinho e também do Benevenuto. Jogou contra a equipe do Atlético Mineiro, começou como ponta direita aquela partida, no fim do jogo virou lateral, cometeu um pênalti totalmente desnecessário, que o Cavalieri fez a defesa, então foi mais uma falha do Marcinho, que poderia ter resultado no gol do adversário, só não resultou, que o Cavalieri fez a intervenção. Aí vem o jogo contra o Flamengo, o Marcinho entrega o gol do Clássico, o Clássico foi decidido naquela falha do Marcinho, na saída de bola. No jogo de hoje contra o São Paulo, 2 gols em cima do Marcinho novamente. Eu tô falando aqui de 4 partidas. 4 partidas em que o Marcinho esteve em campo. E olha quantos gols o Botafogo sofreu por conta do jogador, que não vai renovar o seu contrato, ainda bem, diga-se de passagem, vai sair no fim desse ano e continua jogando. Continua jogando. Nada justifica o Barroca preterir o Kevin ao Marcinho. Sinceramente, nada justifica. E olha que eu não gosto do Kevin. Ele erra pra caramba lá na frente, chega ali pra fazer o cruzamento, não consegue acertar um mísero cruzamento. O melhor cruzamento que o Kevin fez na vida dele com a camisa do Botafogo foi com a perna esquerda. E o cara é lateral direito. Foi o melhor cruzamento, não sei se você lembra desse lance. Foi contra o Cuiabá na Copa do Brasil, lá na Arena Pantanal. Tem alguma coisa errada. Lateral direito acerta o seu melhor cruzamento com a perna esquerda, ele que é destro, só pra você ver o nível. Mas ainda assim, o Kevin não pode ser reserva pro Marcinho, tá? Não tem como. Quer usar o Marcinho? Coloca o Marcinho longe da área do Botafogo. Coloca o Marcinho lá na bandeirinha de escanteio da equipe adversária e deixa ele lá. Você não deixa o Marcinho perto da área do Botafogo, porque o Marcinho na fase defensiva é uma nulidade total. O cara não consegue ganhar uma mísera jogada. Uma mísera jogada. Hoje contra o São Paulo foi brincadeira. No primeiro gol, quando o cara se afasta dele para fazer o cruzamento, o que um lateral tem que fazer? Diminui o espaço. Não deixa o cara virar para cruzar. Ele tá trazendo a bola aqui para tentar fazer o cruzamento, você diminui o espaço. O Marcinho não faz isso. O Marcinho ele abre um espaço, deixa o cara poder cruzar com a maior tranquilidade do mundo e a nossa defesa, como de costume, só assiste a bola que é cruzada dentro da área. Isso aí já é de praxe no Botafogo, a gente sabe disso. Recentemente o Botafogo nem vinha tomando tanto gol assim de cruzamento, deu uma diminuída, mas não porque a zaga melhorou, simplesmente porque os adversários não estavam acertando os cruzamentos. Foi por isso que o Botafogo diminuiu o número de gols sofridos com cruzamento. Mas vê o que aconteceu, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Vê o que aconteceu, por exemplo, na partida de hoje. E em tantas outras partidas
que o Botafogo disputou nesse Campeonato Brasileiro. E só em cima do Marcinho nessa partida foram 2 vezes. 2 lances ali com extrema facilidade ganhando do Marcinho. A primeira jogada ele dá esse espaço todo pro cara cruzar, e a segunda jogada, o Marcinho vai e fecha o corredor central, sendo que o Brenner estava aberto para receber em velocidade. Não tinha nenhum jogador ali pelo corredor central, nenhum jogador do São Paulo. O único jogador que poderia receber um passe naquele segundo gol era o Brenner. E o Marcinho, em vez de fechar o corredor para impedir que o Brenner possa receber em velocidade, sendo que o Brenner é muito mais veloz do que o Marcinho, não, o Marcinho fecha o corredor central, dá todo o espaço do mundo, todo o campo, para o Brenner receber essa bola na frente e, naturalmente, o Brenner ganha em velocidade. Isso é óbvio. E o garoto, que tem uma ótima capacidade de finalização, faz o gol com muita tranquilidade. Teve gente que jogou a culpa no Cavalieri, mas, sinceramente, na cara do goleiro, quando chega um jogador na cara do goleiro, o último que pode ser culpado de alguma coisa é o goleiro, sinceramente. Ele chegou ali sozinho, não foi por culpa do Cavalieri que ele chegou sozinho ali. O Brenner chegou sozinho por conta do Marcinho. Da mesma maneira que no primeiro gol, o Cavalieri também não teve culpa. O Marcinho dá todo o espaço do mundo pro cara fazer o cruzamento e os nossos zagueiros assistem o posicionamento dos jogadores do São Paulo, podendo cabecear sem ser incomodado. Sem sequer ter um braço do jogador do Botafogo aqui tentando fazer alguma coisa, tentando dar uma deslocada no cara. Nada, teve nada. O time do Botafogo assistindo o São Paulo jogar. Obviamente, sendo o São Paulo uma equipe muito mais qualificada e com estilo de jogo nesse momento muito mais consistente, o time do Botafogo dando espaço como dá, os caras vão deitar e rolar. Isso aí é muito natural. Era óbvio que ia acontecer isso. O que a gente vê nesse momento é um verdadeiro bando vestindo a camisa do Botafogo. Não dá pra falar que é um time. Não dá. Sinceramente, não tem como. Um time tem um mínimo de conjunto. Um time tem um mínimo de luta. Os jogadores ali se unem, se fecham e tentam fazer alguma coisa. A gente já cansou de ver times fracos do Botafogo, os jogadores se fecharem ali, se unirem, correrem, darem a vida em campo e tentar fazer alguma coisa. Esse grupo de jogadores aí que tá vestindo a camisa do Botafogo, isso aí é um bando. E pra piorar, tem panelinha agora com o Barroca. Titio Barroca, né? É a panelinha do tio Barroca. É o Marcinho, é o Lucas Campos, é o Cícero voltando a ser relacionado, é o Ellerson, que também tinha sido dado como dispensável, voltando a ser relacionado. É um monte de jogador que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Botafogo e que volta a ser não só opção, como solução. Isso é um completo absurdo. A gente tem agora, fim do ano, 9 jogadores com contratos se encerrando e, sinceramente falando, o Botafogo tinha que dispensar todo mundo. Todo mundo. Esses caras todos têm contrato se encerrando agora, no fim do ano. Nazário, Lucas Campos, Cícero, Ellerson, Guilherme Santos, Marcinho, Cavalieri. Cavalieri, sinceramente, vale até manter, porque se não for o Cavalieri, já que o Gatito não volta nunca, por conta do edema ósseo, que inclusive piorou, porque ele fez uma infiltração no joelho pela seleção paraguaia, esse é o principal motivo pro Gatito não ter voltado até agora a jogar pelo Botafogo. Então, se o Cavalieri sair, a alternativa é pior ainda. Porque o Saulo tem um contrato se encerrando agora e sobraria quem? O Diego. Ou seja, é melhor manter o Cavalieri. Mas todo o resto dispensa. Dispensa porque não vai fazer falta. Sinceramente, não dá pra falar que até o final do Campeonato Brasileiro esses jogadores vão fazer falta. Dispensa, vê o que dá pra fazer com os jogadores ali do Sub-20, trazer um ou outro ali pra compor o grupo e colocar os jogadores. Colocar quem de fato quer lutar. Nesse momento, não interessa técnica, não interessa nada, é luta. O Botafogo tem que lutar, é o mínimo que a torcida espera. É ver um pingo de luta nesse time do Botafogo, nesse bando do Botafogo. O que a gente não tem visto, sinceramente a gente não tem visto. Em 2014, o Botafogo chegou a ter 8 meses de salário atrasado. 8 meses de salário atrasado. E a gente via mais luta naquele grupo, que era fraco pra caramba, inclusive, o time de 2014. Ainda teve aquele caso da dispensa dos medalhões, Emerson, Edilson, Bolívar, enfim, teve aquela dispensa toda ali, a gente sabe o que aconteceu, o Júlio César também. Mas aquele time tinha luta. O time buscava, tentava, não conseguia porque faltava qualidade. Mas pelo menos corria. Esse time nem isso faz. Nem lutar, o time luta. Sinceramente, é um completo absurdo. É uma humilhação que a gente está vendo o Botafogo passar. E a humilhação fica pra gente, pros torcedores. Porque esses jogadores aí, quando terminar o Campeonato Brasileiro, eles vão embora do Botafogo. Muitos deles, inclusive, já estão pensando no próximo clube. Qual é o próximo contrato que eles vão conseguir. Quem sofre com o Botafogo somos nós. E, sinceramente, qual é a esperança que a gente pode alimentar vendo tudo isso que acontece em campo? São 9 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, sem uma mísera vitória. São 6 derrotas. 6 derrotas seguidas. 7 derrotas nesse período de 9 partidas.
Se a gente contar a Copa do Brasil, são 11 jogos sem saber o que é vencer. A defesa, que não sofria tantos gols assim, agora virou uma peneira. Todo mundo que chega na defesa do Botafogo tá fazendo gol. Sendo muito honesto, era melhor com o Autuori. E sendo muito honesto também, era melhor não ter demitido o Lazzaroni, porque o Lazzaroni conseguiu uma coisa que nenhum outro treinador conseguiu, que foi vencer 2 partidas seguidas. Enfim, Fogão, é revoltante, não tem mais muito o que a gente falar, rodada após rodada é a mesma coisa acontecendo, então eu poderia pegar aqui tantos vídeos que eu já gravei de pós-jogo, já que eu nunca mais pude gravar um pós-jogo de vitória, colocar aqui as mesmas falas que eu já falei em outras ocasiões, porque rodada após rodada a gente só vê a coisa se repetir, o filme ser o mesmo, é muito chato ver filme repetido, mas é o que o Botafogo está proporcionando pra gente nesse Campeonato Brasileiro de 2020. Mas e você, Fogão, o que você pensa de toda essa palhaçada, de toda essa humilhação que a gente está vendo a equipe do Botafogo passar? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Eu sei que é complicado acompanhar o Botafogo nesse momento, mas se você puder fazer parte do crescimento do canal e nos ajudar a alcançar a marca de 4.000 inscritos, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.